a um caminhoneiro na rodovia Anhanguera, aqui em Ribeirão Preto, para ser bem preciso, no quilômetro 311, aqui na área urbana de Ribeirão Preto. Vejam só, essa é a imagem gravada por um motorista. Pode colocar o som ambiente, meu caro Luciano Nascimento, por gentileza. Olha os caras tentando parar o caminhão. Bagulho louco, mano. Ó, Tá vendo, parceiro? Vou filmar o bagulho pra vocês verem, ó. o cara tá ouvindo um som e tá filmando, olha lá. Assalto, parceiro. Olha lá o caminhão. Olha lá. Homens fardados, eles descem de um Jeep e passam a abordar um caminhoneiro, um carreteiro, na rodovia Anhanguera. Vejam que eles dão um verdadeiro esculacho no caminhoneiro. Ele é colocado no meio da pista, para tudo na rodovia Anhanguera, e a abordagem continua. Olha só, o motorista que está fazendo a filmagem acredita ser um assalto, tanto que ele narra. Coloque o som ambiente novamente, ó. Ele tá ouvindo uma música bem alta, mas ele acha ser um assalto, ele crê num assalto. Vejam só. Ele fica espantado. E aí é o seguinte, essa situação gerou a mobilização da Polícia Militar Rodoviária, gerou a mobilização da Polícia Civil. Por quê? Como ninguém explicou nada para ninguém, ficou-se a impressão de uma abordagem sem sentido, sem explicação na rodovia Anhanguera, dando abertura para várias hipóteses, inclusive a hipótese de que seria um assalto em plena rodovia Anhanguera, praticado por homens que estariam fardados, que estariam usando uniforme do Exército. A própria Polícia Civil passou a apurar a história, a Polícia Militar Rodoviária da mesma maneira, e todo mundo questionando para poder entender essas imagens. Qual a razão disso? O porquê que, ó, 1, 2, no campo de imagem dá para ver 3, 4, 5, 6, até 7 homens uniformizados, com roupas do Exército, né? Essa roupa que tem uma camuflagem, portanto com a cor predominante verde, um verde escuro, com o Jeep da mesma cor, e ficou-se ontem o dia inteiro. E aquela impressão, diante da dificuldade de se apurar a informação, de que estariam querendo abafar a história. Essas imagens já estão rodando o Brasil, aconteceram ontem, aqui em Ribeirão Preto, no meio da manhã, foi divulgada com exclusividade pelo portal QRU News, aqui de Ribeirão Preto, da Ludmila Osório e do Leonan Fernandes. E a partir daí, a imprensa nacional começou a se interessar pelo que estava acontecendo. O porquê de não se dar nenhuma satisfação. Quem fiscaliza as rodovias é a Polícia Militar Rodoviária. A Polícia Militar Rodoviária foi chamada. Qual era a situação ali? Havia alguma emergência? Havia algum suspeito? Quando você olha para uma carreta, para um caminhão desse porte aí, sugere-se que lá dentro tenha um trabalhador. E vejam, abordaram o caminhoneiro e aparentemente ali um ajudante, colocaram no chão em meio à rodovia Anhanguera, sem nenhuma explicação. Claro que aqueles homens têm os motivos deles, mas o que justifica esta ação? Fecharam a carreta. Vejam que a carreta até deriva-se um pouco à direita, porque não consegue passar mais. Colocam o Jeep do Exército ali na frente. Olha, muitas especulações. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada, a Polícia Civil da mesma maneira.
em razão da suspeita de ser uma possibilidade de assalto ou de uma abordagem totalmente fora dos padrões. Ontem, a Arteris, que é a concessionária que toma conta desse trecho da Anhanguera, a Arteris Via Paulista, esclareceu e confirmou que a abordagem aconteceu por volta de 10h30 da manhã e que a equipe de operações observou uma lentidão no tráfego no quilômetro 311 da rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto. Aparentemente, causada por um veículo parado na faixa esquerda em abordagem pelo policiamento. Foram acionados os recursos para apoio na sinalização, porém, ao chegar no local, o veículo já havia seguido viagem. É isso que complicou a história. Vejam que nem mesmo a concessionária de rodovias tinha informação. Os agentes de tráfego, eles observaram a lentidão e aí vão querer saber o que aconteceu. Só que quando chegaram a esse ponto, ao quilômetro 311, os veículos já tinham ido embora. Aí, a imprensa consultou o Centro de Comunicação Social do Exército Brasileiro. E o Exército informou que os uniformes e a viatura constante no vídeo não correspondem aos materiais adotados pelo Exército Brasileiro. Essa foi a nota oficial do Exército Brasileiro ontem à tarde. Aí, Nando Medeiros, é que a situação ficou mais intrigante ainda. O que era então essa abordagem? Qual a razão dessa abordagem? Porque olhando à distância, a gente, ao observar o uniforme, já crê que sejam homens do Exército. O Exército negou. Através do Centro de Comunicação Social, o Exército informa que os uniformes e a viatura constante do vídeo não correspondem aos materiais adotados pelo Exército Brasileiro. Aí, aquela possibilidade de que pudessem ser homens travestidos de militares e fazendo um assalto na rodovia Anhanguera, aí essa situação ganhou mais força ainda. E vou falar um negócio para vocês. Foi um tal de se buscar informação até entre as próprias forças de segurança durante o dia inteiro. Qual a explicação para esses homens fardados estarem passando por Ribeirão Preto, em plena rodovia Anhanguera, fecharem uma carreta e fazerem, essa abordagem aí, inclusive apontando armas. Apontando armas para as pessoas que estavam dentro da carreta. A aeronáutica também descartou a participação no caso. De que maneira? Ao analisar o vídeo e descartar que não é o uniforme. Ou seja, não reconhece o uniforme como sendo da aeronáutica. A Polícia Militar Rodoviária continuou a apuração. A Polícia Civil continuou a apuração. E, Nando, por volta de 22 horas, veio uma nota muito breve da Marinha Brasileira, explicando o seguinte: a Marinha do Brasil já abriu sindicância para apurar os fatos e circunstâncias desse evento. Atenciosamente, Departamento de Imprensa. Esses uniformes são de fuzileiros navais que estavam de passagem aqui por Ribeirão Preto e fizeram essa abordagem. Então é o seguinte, 6h29 da manhã, você que está acompanhando a nossa transmissão, inclusive com imagem entrando aqui na nossa multiplataforma. Esse caso intrigante, misterioso, aconteceu às 10h30 da manhã de ontem em Ribeirão Preto, rodovia Anhanguera, quilômetro 311. Um Jeep verde fecha uma carreta em plena Anhanguera, para tudo, na pista sentido norte. Para tudo.
E os integrantes, fardados, fazem abordagem, inclusive apontando arma para o caminhoneiro. O Exército descartou que eram militares do Exército. A Aeronáutica também. A polícia não sabia o que estava acontecendo, a Polícia Militar Rodoviária. A Polícia Civil foi acionada porque caiu a informação de uma possibilidade de assalto. O próprio motorista que narra a filmagem, ele fala, olha, um assalto em plena Anhanguera. É claro que ele não sabe o que está acontecendo. E à noite veio a informação de que se trata de fuzileiros navais. Aí, meu caro Nando Medeiros, nós que estamos acompanhando essas imagens, a gente parte para um segundo passo. O primeiro foi a identificação. Não eram assaltantes, né, travestidos de homens, de militares. Eram, de fato, militares, Marinha Brasileira, fuzileiros navais. Mas o porquê que fizeram essa abordagem ao caminhoneiro? Qual a razão dessa abordagem, desse, entre aspas, esculacho que deram no caminhoneiro? Qual a necessidade disso? Uma das hipóteses, meu caro Nando Medeiros, já que a Marinha se limitou a dizer que vai abrir uma sindicância para apurar essa abordagem. Há uma suspeita de discussão de trânsito. Aí a situação se banaliza. Qual a necessidade de esculachar um caminhoneiro em plena rodovia Anhanguera, parar uma radial como a Anhanguera em razão de uma discussão de trânsito? Isso foi no sentido sul e não no sentido norte, como eu falei, sentido capital. Passavam por aqui e tinham o destino ou o sentido sul da rodovia Anhanguera. A suspeita é que teria sido um desentendimento no trânsito, que pode ou não ser confirmado pela sindicância aberta pela Marinha Brasileira. Nando, se foi isso, é uma tremenda falta de profissionalismo. Uma tremenda falta de profissionalismo. Gente, e dizem o seguinte, que esses fuzileiros navais estavam em um comboio e aí o caminhão aí, o trambolhão, atrapalhou a passagem e eles ficaram para trás. E isso teria gerado uma discussão. E aí, olha o que os caras fizeram. Aí entra abuso de poder, falta de profissionalismo, falta de treinamento, falta de preparo. Pararam a rodovia radial para dar um esculacho no caminhoneiro porque eles ficaram para trás. Essa é a suspeita, porque a Marinha não está confirmando. Se não for isso, é o quê? O caminhoneiro é bandido? Tinha carga roubada ali? Ah, mas o fuzileiro naval tem que fiscalizar caminhão? Não, quem faz isso é a Polícia Rodoviária. Então, essa abordagem, divulgada ontem, num primeiro momento, com exclusividade, porque isso rodou o Brasil depois, pelo site QRU News, está gerando uma repercussão nacional, passa a virar agora uma sindicância da Marinha Brasileira. Olha quanta gente e que episódio desnecessário. Bom dia, Nando Medeiros. Bom dia, Lincão, Luciano, Cavani, todo mundo. Rapaz, que barbaridade. Que tempestade em copo d'água, não é não? Jesus amado, eu pensei em princípio, eu fiquei analisando enquanto você contava toda a história e tal. Eu olhei o caminhão, me parece um caminhão container, né? Não é que ele está carregando um container, a estrutura do baú dele é uma estrutura de container. Isso, e esses caminhões, eles têm o destino do Porto de Santos. Isso, exatamente. Estava no sentido sul, aí né? eu fiquei tentando imaginar que os fuzileiros navais tinham a informação de que, de repente, havia alguma irregularidade, saída do Porto de Santos, mas, pô, 300, 400 quilômetros, né? Quase 500 do Porto de Santos até aqui, poderia ter sido feita essa abordagem lá e tal. Então, aí você esclareceu um negócio, cara. Briga de trânsito. Não, primeiro, Nando, primeiro é aquela sensação de que parece que queriam abafar a história. Sabe, aquela dificuldade em se conseguir informação, só que a própria concessionária de rodovia não tinha,
A Polícia Militar Rodoviária não tinha informação, a Polícia Civil também não, e nós temos departamentos especializados da Polícia Civil. Sim. Se vem, e a partir do momento que você não tem informação, nem entre os próprios órgãos oficiais, Nando, você começa a levantar uma suspeição enorme. É. Ora, o que aconteceu aqui em território ribeirão pretano? Que ninguém quer explicar, nem pra polícia. Pois é. Nem pra polícia. E aí vem aquela história. Será que querem abafar por se tratar de militares? Então, a própria polícia teve muita dificuldade. Até que não conseguiram segurar mais, a aeronáutica disse que não é com ela. O exército também disse que não é com ele. Aí a Marinha reconheceu os uniformes. Só que se limitou a dizer o seguinte: vamos abrir uma sindicância e ponto. Reconheceu pelos uniformes. Aí, Nando, quando vem a informação oficial, você já descarta todas as outras hipóteses. Tinha bandido ali no caminhão? Tinha carga roubada? O que o caminhoneiro fez para esses fuzileiros navais? E isso aí gerou muitos comentários, né, principalmente nas redes sociais. Por exemplo, o Hector Zanin, que está acompanhando a gente, ele está reproduzindo um desses comentários. Lincoln, de acordo com os comentários nos grupos de força de segurança, o caminhão havia colocado esses militares em risco numa manobra arriscada e por isso abordaram o caminhão. Mas, gente, peraí. É um erro, uma manobra arriscada? A manobra arriscada acontece a todo momento nas rodovias, no trânsito e tudo mais. Há um exagero de conduta, um claro exagero de conduta. Uma falta de preparo em fazer uma... Olha isso, pararam uma estrada para dar um esculacho no caminhoneiro que deu uma barbeirada lá. É isso? Meu Deus. Esculacharam um trabalhador, pararam uma rodovia radial. E rodovia radial, para quem não sabe, são as rodovias que têm maior movimento, são as rodovias que ligam as capitais, as cidades do interior, ou te aproximam ou te distanciam da capital, é o caso da Anhanguera. Pararam uma radial para dar um esculacho no caminhoneiro que barbeirou no trânsito, Nando. Olha que exagero. É. Ah, mas trata-se de fuzileiros navais e tudo mais. Olha, e daí? E daí? Há um protecionismo sem nenhuma explicação. Gente, olha como eles pararam a rodovia. Pararam a rodovia para dar um esculacho em um trabalhador. E não passaram informação. Isso é que é pior, Nando. Tentaram esconder. Tentaram esconder, levando essas imagens com um perfil intrigante aos quatro cantos do Brasil. Aí veio a Marinha ontem, depois das 10 horas da noite, e confirmou. Os uniformes são da Marinha, são fuzileiros navais, só que não disseram, a Marinha não disse para onde eles estavam indo, o que estavam fazendo. Há uma hipótese de que eles ficaram para trás no comboio por causa da tal manobra arriscada do caminhoneiro, e aí ficaram nervosos, não é isso? Ficaram irritados, pararam a carreta e deram um esculacho no caminhoneiro. Eu só quero perguntar uma coisa aqui, porque é o seguinte, tem muita gente que politiza as discussões, Nando. Mas são os militares, tem gente que falou aqui, mas querem pegar o presidente com isso aí. Ô, louco. Gente, que o presidente não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Mas que foi difícil conseguir informação, foi. Por se tratar das Forças Armadas. Mas, essa notícia, Nando, esse vídeo circulou com um perfil intrigante, ou seja, sem explicação, misterioso, o dia inteiro. E aí eu quero fazer, só concluindo o raciocínio, porque tem gente que politiza e acha que os caras estão certos. Nando, vai a polícia rodoviária fazer isso aí. Se é um policial militar fazendo esse tipo de abordagem com esse exagero aí. Quantos casos a gente já viu? Policiais militares sendo punidos em abordagens. Se é um policial civil ou qualquer outro policial, um guarda metropolitano, qualquer um que represente uma força de segurança. Então, gente, como o próprio Hector está descrevendo aqui, é um tiro de canhão numa formiga.
jogaram o caminhoneiro pro chão, pararam a rodovia por causa de uma discussão de trânsito, Nando. Pô, e 7 homens, pelo que eu consigo contar ali, são 7 homens. 7 contra 1. É 7-1. E colocaram em risco ali, ó, dá uma olhada, aquele soldado que vem, tem um caminhão aqui na direita que o cara se desespera. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele não sabe o que tá acontecendo, ele tenta sair pra direita, jogar ali pro acostamento, pra buscar uma alternativa até de fuga, pra preservar para instinto, né? Preservar a própria vida. E aí o soldado corre em direção a ele, armado, né? Olha lá, Nando. Olha lá, aquele fuzileiro. Aquele que desceu agora, você vai ver que ele vai correr em direção a esse caminhão que tá aqui na direita. Olha lá. Exato. Então, ameaçando, cara, é uma cena fortíssima. Fortíssima. Agora, a nota da Marinha é uma frase só. É uma frase só. Mas ela explica tudo. Nessa frase ela tá dizendo assim, ó, não era uma operação legal, não estávamos atrás de nada, não sabemos o que aconteceu, por isso vamos abrir uma sindicância para entender o que houve, porque a gente também não sabe. A Marinha se limitou em explicar o seguinte: a Marinha do Brasil já abriu sindicância para apurar os fatos e circunstâncias desse evento. Ou seja, não sabemos o que é. Claro não que fomos nós que mandamos. Claro que os fuzileiros navais, eles vão, obviamente, se defender. Claro, e eles têm de ser ouvidos, eles têm, né, de passar a explicação deles. Mas, Nando, o que justifica isso? Ah, cara. Gente, pararam uma rodovia, assustaram os outros motoristas. Coloca o som, o vídeo com o som ambiente. O cara que faz a filmagem, ele acha que é um assalto. Pela forma de abordagem. Ele acha que é um assalto. Não é assim que se aborda na rodovia. Polícia rodoviária dá sinal pra parar, não sendo em casos de excepcionalidade, como perseguição. Pararam a pista. Pararam a rodovia no meio-fio, Nando. Não mandou o caminhoneiro encostar pro trânsito fluir. Parou tudo ali, ó. Parou seco, ó. Quer ver? E ele acha que é um assalto, ó. Aumenta o volume aí, Luciano, por favor. Que bagulho louco, mano. Ele até desligou a música, o rapaz, ó. Ah, mano. Ó. Caralho, viado, que bagulho louco, mano. Aí ele fala algumas palavras educativas e continua filmando. Meu Deus. Mano, Nando, Rapaz. a impressão que ele teve aí é É. a impressão dos outros. Pode ter sido a impressão dos outros também. Você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe se é um bandido, se é um policial, se é um militar que tá ali. A farda não quer dizer nada. Exatamente. Não quer dizer nada. A gente já viu, né? E olha a abordagem, Nando. Eles jogam o cara pro chão, Nando. Arrancam ele do caminhão. Apontam a arma. E você vê Que valentia, hein? E você vê Contra um trabalhador. Não? E você vê que no mesmo momento há outros 2 soldados que estão lá na porta do motorista, mas ali estão dialogando, conversando, né? Sem essa ação tão efetiva. Será que esse ajudante, será que esse auxiliar pode ter aberto o vidro, colocar a cabeça para fora, gesticulado, Pode ser. xingado, Isso qualquer acontece coisa assim? o tempo inteiro, Nando. Isso acontece o tempo inteiro. Justificaria se o cara tivesse, Mostrar por exemplo, apontasse uma arma. Se o cara apontasse uma arma pra viatura do exército, etc. Agora é o justificaria, seguinte. mas você não tá vendo isso ali, né? Agora é o seguinte. Não, se ele tivesse armado, Nando, a polícia da infantaria teria de ter sido chamada, a polícia rodoviária, pra fazer a apreensão. Não é isso? E o comboio dos fuzileiros navais seguiria a viagem. Ó, encontramos um caminhoneiro armado. Se ele tá armado. apontando a arma pro jipe do exército, falando, vou atirar, você acha que o cara vai esperar chamar a polícia? O que eu tô dizendo é o seguinte, Nando. Se ele faz a abordagem, apreende a arma. Ah, sim. No depois, então, eles não fizeram isso, não cadê? fizeram. Tem alguma arma? É isso que eu tô dizendo. Não tem nada. Justifica, cara. Não tem pós. A história não tem pós. Por exemplo, esse caminhoneiro está sendo procurado. O caminhoneiro e o ajudante, porque tiraram alguém pela porta do passageiro. Tá, onde que está o dono dessa carreta aí? De que empresa que é essa carreta? Exatamente. A versão dele também tem de ser ouvida. Claro. A versão dele também tem de ser apresentada. O que aconteceu? O que se especula, Nando? Houve uma briga, uma discussão de trânsito, deram um esculacho no caminhoneiro em razão disso e depois foi todo mundo, cada um pro seu rumo. Cada um seguiu o seu caminho.
Só que não contavam com a filmagem, né? Com a filmagem. E existe, gente, protocolo de abordagem. É por isso que as forças de segurança treinam. É por isso que o policial militar treina. É por isso que o policial militar rodoviário treina. O fuzileiro naval, o militar do exército, da aeronáutica, da polícia civil. Existe protocolo, Nando. Não é sair dando esculacho. E eu reforço a pergunta aqui. Se é um policial militar? Hã? A sindicância já estava aberta, o comando já teria se posicionado, isso pode gerar afastamento e tudo mais. E outra, deixaram a história correr sem dar a devida importância. Quando veio o esclarecimento, isso aí já tinha virado uma bola de neve, porque aconteceu 10h30 da manhã e conseguiu-se um posicionamento oficial 10 horas da noite. 10 horas da noite. Isso mostra... Gente, eu fico imaginando um policial rodoviário assistindo uma abordagem como essa. Isso mostra uma falta de preparo, gente, de profissionalismo. E o pessoal da corregedoria, como é que assiste a uma cena dessa? Né? Corregedoria da Polícia Militar ou das polícias e tal. Eu não sei se o Exército tem corregedoria, né? É possível que tenha, é possível que tenha. Então os caras vão ter que apurar direitinho. Isso é um absurdo, gente. A sindicância já foi aberta. Colocou em risco a integridade de quem estava passando ali naquele momento. E são imagens que chocam, a gente não está acostumado com isso. A gente vê lá no Afeganistão, né? E a gente já fica chocado. Imagina aqui na rodovia em Anguera, em Ribeirão Preto, né? Pelo amor de Deus. Agora são 6h46. E só para fechar a questão... mas são fardados, né? São representantes, autoridades das Forças Armadas do Brasil. Gente, ninguém pode tudo. Ninguém pode tudo. Pegaram um trabalhador ali, esculacharam o cara em meio à rodovia. A troco de nada. A troco de nada. O que justifica? O cara atirou no jipe ali dos fuzileiros navais? Fez capotar o carro? Foi uma manobra de risco? Foi proposital? Se foi proposital, por que é que não chamaram a polícia rodoviária? Quem tem autoridade na pista é a polícia rodoviária. Não. Resolveram dar um esculacho por um momento de revolta e tocaram, foram embora. E a repercussão do assunto ficou, com várias nuances e muitos pontos de interrogação. Ninguém pode tudo. Agora são 6h47 da manhã. 6h47. Você se liga na Voz Metropolitana. A Voz Metropolitana é a sua voz.